E aí, tudo bem? Terceiro vídeo dessa série falando um pouco sobre a formação e carreira do arquiteto. E hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre as definições assim, que também é muito importante, né? O que eu faço? Eu me formei, eu tenho que abrir o meu escritório, eu tenho que trabalhar dentro do meu escritório, desenvolvendo projetos, desenvolvendo estudos de entorno, de viabilidade, o que quer que seja, não, tá? Eu acho que tem uma questão aí importante, que é entender que da mesma forma que eu falei no vídeo anterior, que você tem muito mercado e porque você tem um leque aí de opções para trabalhar muito grande, também é importante falar o quanto, né, você tem de possibilidade dentro do mercado. E o mercado você pode trabalhar com iniciativa privada ou com o poder público, tá? A gente tem muitos concursos, tem muitos órgãos que necessitam de arquitetos. E os arquitetos, eles vão estar aí em uma série de questões bem diferenciadas. Então eu posso ter desde da Companhia de Engenharia de Tráfego, CT aqui de São Paulo, por exemplo, que tem uma série de arquitetos que vão trabalhar dentro do planejamento do sistema viário, vão trabalhar com os engenheiros para definir a relação de fluxo, do trânsito e tudo mais. Mas eu também posso ter, aí eu tenho vários concursos falando primeiro da relação do poder público, né, que também não se limita, que é uma outra coisa que eu queria deixar, né, como eu tô falando muito de desmistificar essas questões, é muito importante falar isso. A atuação do arquiteto, ela não se limita às prefeituras, tá? A prefeitura é onde absorve um grande número de profissionais, porque a gente precisa fazer as aprovações das construções novas, das reformas, né? Toda essa parte arquitetônica, mas também a gente precisa do planejamento urbano. Então a gente precisa estar fazendo os projetos aí referentes às demandas de cada região. Então, isso também é uma coisa importante, mas você não precisa trabalhar só na prefeitura. Se eu quiser trabalhar com o público, eu vou só para a prefeitura. Não precisa, tá? Eu dei o exemplo do CT, mas eu tenho outros tantos órgãos que precisam, né? Então, todas as empresas, na sua grande maioria, vai precisar de arquiteto. Então, eu posso pegar um tribunal, né? Um tribunal, ele precisa de arquiteto. Mas para que o tribunal precisa de arquiteto? Porque em algum momento precisa ser feita a manutenção dos edifícios, precisa ser feita a adequação de um layout, você precisa fazer aí uma reforma, tá? Então e isso passa por todos os órgãos. Então, e outra questão são as empresas de infraestrutura urbana. Sabesp, AES, todas essas concessionárias, elas também precisam muito de arquitetos por conta que elas estão aí, tá, trabalhando com um espaço urbano, tá? Então, tem muitas áreas e isso vai se espalhando. Você tem aí nas instâncias, você tem instância municipal, instância estadual, instância federal. Então, você tem empresas aí federais que também precisam de arquitetos. O que é importante? A maior parte dos concursos dessas empresas, elas são feitas em 2 níveis, nível técnico e analista, que é um nível superior. Então, o que acontece? Você precisa prestar atenção quando vem um analista e verificar se tem aí um arquiteto, tá? Ele vai estar lá junto de todas as outras profissões de superior, então vai estar com o pessoal de TI, vai estar com o pessoal de engenharia, psicologia, o que seja, vai estar junto. E muitas vezes alguns concursos nem trazem essa questão, só traz a relação do analista. E aí quando você passa no concurso, e aí lá dentro, a hora que eles olham a tua formação, eles destinam você para a área correspondente. Nesse caso, o arquiteto seria a área aí de manutenção, de reforma, porque a maior parte dessas empresas tem um departamento de arquitetura e engenharia na sua estrutura organizacional, tá?
Agora, iniciativa privada, né? Eu vou ter que trabalhar por conta, eu vou ter que abrir meu escritório, eu vou ter que trabalhar com projeto? Não, você pode trabalhar nas grandes construtoras, você pode trabalhar em outros escritórios de arquitetura, né? Você pode ser um arquiteto dentro de um escritório de arquitetura que não seja o seu, mas também você tem outras áreas, tem a área de varejo. Então, a maior parte das grandes redes de varejo, e aí eu tô falando das lojas, elas vão ter aí, né, elas contratam arquitetos, por quê? Porque você precisa ter sempre a movimentação de layout, a adequação pelas demandas sazonais, né? Lembrar que quando você fala de varejo, você tem aí várias demandas sazonais, então tudo isso vai aí entrar dentro dessa relação. Então, posso trabalhar dentro de banco, posso trabalhar dentro de outras tantas empresas. Uma área que está pouco explorada aqui no Brasil, mas que a gente tem uma demanda bem grande, são as relações dos técnicos em avaliação de imóveis, tá? Então hoje a gente precisa muito de profissionais certificados para fazer avaliação de imóveis, principalmente para banco e fundo de investimento. Então aí dei algumas dicas de onde você pode trabalhar sem precisar necessariamente ter o seu escritório aberto, trabalhar aí, né, buscando projeto, desenvolvendo e tudo mais. Você pode aí sim trabalhar nessas linhas. No público, provavelmente você vai ser CLT, você vai ser um regime de CLT, a maior parte dos concursos públicos hoje são CLT, alguns poucos ainda são estatutários. Na iniciativa privada, ou você tem duas alternativas, tá? Tá muito comum, hoje tá bem variado o mercado. Alguns você vai trabalhar em regime CLT, mas muitas empresas hoje contratam por PJ, então você vai ter aí que ter o seu CNPJ para prestar serviço para essas empresas dessa forma. Ambas as formas são legais, ambas as formas, né, trabalham aí dentro de uma lógica de mercado, de uma demanda, de uma série de outras questões. Trabalhar como PJ é ruim e tá me sacaneando. Não, os teus direitos, eles vão estar garantidos dentro do que é o escopo do PJ, né? Eu acho que isso é importante lembrar, só que também você tem mais flexibilidade, tá? Então você não fica preso, você pode ter aí outros trabalhos paralelos também. Então isso também é importante. Mais uma vez, falei demais, o vídeo ficou um pouquinho grande, mas queria desmistificar que a gente tem mercado, tanto no público como na iniciativa privada e dentro das áreas que a gente falou no vídeo anterior. E se você não viu o vídeo anterior, eu vou deixar aqui no link. Até mais!